Olá, santos do meu Deus, graça e paz, que é parte daquele que é o nosso príncipe da paz. Santa Cruz de Deus, Santa Cruz. Certa vez estava eu em Penha, no Rio de Janeiro, e ouvi uma senhora dizendo para o filho: menino, se ajoelhe, não está vendo a Santa Cruz? Se ajoelhe. E a criança se ajoelhou, fez várias vezes sinal da cruz, diante da cruz, e vai por aí afora. Quantas vezes a gente escuta alguém falando a cruz de Jesus? Aquela cruz era para Jesus? Mateus, o evangelista, no capítulo 27, versículo 23, ele diz, falando de Pilatos: mas que mal fez eles? Pergunta Jesus aos judeus. E eles responderam: crucificam, crucificam. É pacífico um ponto comum entre católicos romanos e católicos protestantes, que somos nós, e temos alguma diferença teológica, e não poucas. E aqui temos uma, quanto à cruz. A cruz nunca foi o primeiro sinal dentro do cristianismo. Já houve época, logo no iniciozinho, quando ainda éramos o povo do caminho, uma seita do povo do caminho, que usava-se como símbolo para se comunicar. Quem era cristão ou fazia parte do povo do caminho era um peixe. Mas no decorrer dos anos, a coisa foi mudando. E depois os católicos romanos, através de concílios, bula papal, muitos outros arranjos, resolveram não fazer o dogma da cruz e assumir como dogma. Eles querem fazer a diferença entre adoração, que é latria, significa adoração, significa latria, e veneração, que também significa dulia. Mas essa separação é uma linha tão tênue que separa uma coisa da outra, que eles chegam a fazer a hiperdulia, que é a veneração a Maria. E tem lá no seu catecismo: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa. Só há um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, homem. Maria não intercede por ninguém. Um dia desse eu estava vendo uma declaração desse sumo pontífice, dizendo que Maria não é para ser, não serve como mediadora. Aliás, ele tem quebrado alguns pontos dogmáticos interessantes. Mas o da cruz continua, principalmente na semana chamada Semana Santa, onde os católicos romanos beijam a cruz, se ajoelham diante da cruz. E é interessante, no decorrer dos séculos, eles adquiriram um hábito. Vou dizer que é hábito porque, veja bem, passa o católico diante de uma igreja católica romana, faz o sinal da cruz. Vê um enterro diante do falecido, faz o sinal da cruz. Chega na igreja deles, lá dentro, vê um santinho, faz o sinal da cruz. Passa diante de um crucifixo grande, faz o sinal da cruz. Olha, quando a gente vê na história, no início, alguns cristãos faziam o sinal da cruz na testa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois desceu pelo rosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois passou a fazer no corpo todo. E depois virou para todo que é lugar. Diz a história que Constantino, indo um dia para uma das suas batalhas, teve uma visão de um grande crucifixo, uma cruz muito grande diante dele. E ele ouviu uma voz dizendo: é com este sinal que você vai vencer
todas as batalhas. Ele, Constantino, voltou para Roma, mandou fazer o desenho da cruz em toda a arma dos soldados, principalmente naquelas que fazia a defesa, né? E os soldados colocaram em sua roupa, no seu uniforme, o sinal da cruz nas costas e saíam para as grandes batalhas, as grandes cruzadas, com uma grande cruz na frente e eu em nome de Deus. Meus queridos, com todo respeito aos nossos católicos romanos, eu digo respeito porque eu aprendi uma coisa muito séria com meu velho e saudoso pai, pastor Severino Elias. Alguém chegou e disse assim: pastor Severino, eu não vejo o senhor combatendo o catolicismo romano. Ele disse assim: para quê? Eu não quero briga com os católicos romanos, porque é de lá que vem toda a nossa matéria-prima para fazer a nossa igreja crescer. Filosofia paraibana, mas funciona. Eles continuaram. Então, além da couraça dos soldados romanos ter o sinal da cruz, um desenho da cruz, eles colocaram nas roupas também. Bom, e a Santa Cruz de Jesus? Meus queridos, Paulo falou algumas vezes citando a cruz, não como objeto, mas sim como a mensagem salvífica que está na cruz. Não o símbolo, porque senão vamos ter pé no chão. Quando Cristo foi crucificado, só tinha aquela cruz dele. Epa, calma, a cruz dele? Não, aquela cruz era de Barrabás, que foi feito mais duas iguais. Alguns historiadores chegam até a dizer que em uma cruz eles sacrificavam, puniam vários criminosos. Só tirava o corpo de um, colocava o outro e deixa morrer. Tirava o corpo, botava o outro. Então, a cruz era uma coisa comum, era uma madeira. Por que vamos ficar agora, com todo respeito à teologia católica romana, que diz que não adora a cruz, a latria, mas para mim é adoração, porque veneração seria diferente. Veneração é respeitar um objeto, é uma coisa. Certa vez, um padre, muito meu amigo, disse assim: Nicodemos, ele me chamava de reverendo Nicodemos, o próprio Deus mandou fazer uma imagem de escultura. Eu, rapaz, quando? Disse: olha, mandou Moisés fazer uma serpente de metal e levantar para o povo olhar e ser curado. Diga: já lembro. Foi realmente, Deus mandou fazer a serpente de metal, porque o povo tinha pecado, estava morrendo por víboras, cobras que mordiam eles, e eles estavam morrendo. Então Moisés levantou, fez uma cobra de metal, uma serpente pequena, colocou numa haste muito alta, para que todos aqueles que olhassem para aquele desenho fosse curado. Ali estava uma seta apontando para Jesus, que iria um dia ser suspenso no madeiro para morrer por nós. Aquela mesma serpente de metal que muita gente salvou, eu disse para o meu amigo padre, mas na frente serviu de idolatria. E o rei, que era temente ao Torá, ao eterno Deus Todo-Poderoso, mandou quebrar, porque um dia serviu para a salvação, depois serviu para idolatria. Então, não me convence. Mas ele também mandou colocar 2 querubins na tampa da Arca da Aliança. Ele mandou colocar 2 querubins, é verdade, mas não mandou adorar a anjo. Então, existe uma diferença muito grande.
eles continuam ainda fazendo algumas, até muitas vezes, referência às cartas que Paulo fala da cruz. Não, a cruz que Paulo fala nas cartas não representava e nem representa a salvação e a lembrança do sacrifício de Cristo. Não. O que Jesus deixou foi, na última Páscoa, instituindo a ceia, ele diz: fazei em memória de mim. Não mandou relembrar o seu sacrifício quando estava na cruz. Até porque durante algum período os católicos romanos usavam somente a cruz. Depois colocaram a imagem de uma pessoa morta, pendurada. Olha, cuidado, vocês da teologia romana, com todo respeito. José de Arimateia, cidade Arimateia, foi lá e pediu o corpo de Jesus a Pilatos e ele cedeu. Então o corpo de Jesus não está mais na cruz, foi tirado. Ele ressuscitou. Por isso, nós evangélicos comemoramos, relembramos e respeitamos, reconhecemos a sua morte vicária. Não pelo fato de estar na cruz. Aquela cruz não pegou os meus pecados, não era mais pesada do que as outras duas. Nela não estavam os meus e os teus pecados, naquela cruz. Era uma cruz como outra qualquer. Agora, o crucificado fez a diferença. A cruz eram três. Um dos malfeitores foi salvo porque cedeu a cruz para Jesus. Um foi salvo porque se arrependeu na última hora, já depois dos 45 minutos, ele foi salvo. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro se perdeu, mas estava numa cruz, igual a daquele que se arrependeu, igual daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Resumindo, a cruz foi onde Cristo padeceu pelos meus e pelos teus pecados. A vitória não está na cruz, está no fato do crucificado ter ressuscitado ao terceiro dia, como ele tinha vaticinado. Em nenhuma outra religião do mundo, o seu fundador disse: olha, eu serei entregue, vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Esse meu Cristo, o teu Cristo, ele assim fez. Ele morreu por nós e está agora à destra de Deus Pai. E Paulo, escrevendo sua primeira carta aos irmãos de Corinto, capítulo 1, versículos 8, ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Eu estou citando esse texto porque certa vez um católico romano me citou esse texto como Paulo fazendo uso da cruz. Ele olha, preste atenção, a palavra da cruz não é a cruz. Repito mais uma vez, a cruz em si nada mais é do que um pedaço de madeira. Este discurso que o diabo foge da cruz, não é assim não. Ele não está nem aí para a cruz. Ele teme, treme, foge, no popular, as léguas daquele que foi crucificado. Em nome dele, aí o demônio some. Mas pela cruz, se você gostou desse conteúdo, passe para outro. Se necessário for, continuo falando sobre esse assunto. Até a próxima.